Oasis Lab, seu refúgio mental. Imagine que você acorda amanhã e descobre que vai passar o dia inteiro carregando uma mochila nas costas. Não uma mochila leve de trilha, uma mochila cheia, com tijolos. Alguns você escolheu colocar lá conscientemente. A maioria você nem sabe quando entrou, foi acumulando ao longo dos anos sem que ninguém te avisasse que estava ficando mais pesado. Você vai ao trabalho com essa mochila, come com ela, tem conversas com ela, tenta se concentrar, tenta criar, tenta se conectar com as pessoas que ama. Tudo com esse peso constante nas costas que você parou de perceber conscientemente, mas que drena a energia de tudo que você faz. Isso não é metáfora. É o estado real de como a maioria das pessoas acorda todos os dias. Os pesos têm nomes. Alguns são óbvios quando você os examina. A maioria vive disfarçada de normal, de inevitável, de assim que as coisas são. E é exatamente o disfarce que os torna tão difíceis de eliminar, porque você não luta contra o que não consegue ver. Sêneca escreveu uma carta que começa com uma observação que parece simples até que você a deixa pousar de verdade. Ele disse que a maioria dos homens flutua entre o medo da morte e o sofrimento da vida. Não porque a vida seja objetivamente insuportável, mas porque carregam pesos que nunca examinaram e, portanto, nunca escolheram. E que o primeiro ato de sabedoria não é encontrar respostas grandiosas, é identificar o que está tornando a jornada mais difícil do que precisa ser. Marco Aurélio, que governava o maior império do mundo, escrevia todas as manhãs sobre leveza, não sobre ter menos responsabilidades, porque as responsabilidades nunca foram maiores, mas sobre a distinção entre o peso que pertence genuinamente à vida que você está vivendo e o peso que você acrescentou por hábito, por medo, por expectativa, por costume, e que pode ser depositado sem que nada essencial se perca. Esse vídeo é sobre 15 pesos específicos. Alguns você vai reconhecer imediatamente. Outros vão demorar um segundo para encaixar. Mas todos têm algo em comum. Nenhum deles precisa estar na sua mochila. E quando você os remove, um por um, o que emerge não é leveza no sentido superficial de não ter problemas. É leveza no sentido profundo de ter energia disponível para o que realmente importa. Fica até o final. O 15º peso é o mais surpreendente e o que mais pessoas carregam sem perceber. Peso 1. A versão de você que nunca aconteceu. Existe uma conversa interna que a maioria das pessoas nunca admite ter, mas que ocorre com uma frequência perturbadora. É a conversa com a versão de si mesmo que você achava que seria a essa altura da vida. O profissional que você planejou ser. O corpo que você planejou ter. O relacionamento que você imaginava que estaria vivendo. O nível de realização que parecia certo quando você tinha 20 anos e o futuro era todo possibilidade. Essa versão imaginada de você mesmo se tornou, com o tempo, um peso específico e constante, porque toda conquista real é comparada com ela, e frequentemente encontrada insuficiente. Toda limitação presente é amplificada pelo contraste com ela. Toda escolha feita parece menor diante das escolhas que ela teria feito. O problema não é ter tido ambições. O problema é carregar a ambição não realizada como evidência permanente de inadequação, em vez de como informação sobre o que você ainda pode construir. Marco Aurélio escrevia sobre o que chamava de o presente como único território real, não como resignação com onde você está, como reconhecimento de que o único material com que qualquer construção pode ser feita é o agora, com o que você tem, sendo quem você é. A versão imaginada do passado não tem material real. É ficção elaborada que consome energia, que poderia construir algo genuíno. Deposite esse peso, não a ambição. A versão imaginada que nunca foi real e que nunca poderá ser porque existia apenas no futuro, que não aconteceu dessa forma. Peso 2. As expectativas herdadas que nunca foram suas. Você carrega, provavelmente sem perceber a extensão disso, um conjunto de expectativas sobre o que sua vida deveria ser que foram instaladas por outras pessoas antes que você tivesse qualquer capacidade de questioná-las. Não apenas os pais, embora eles sejam a fonte mais óbvia. A cultura, a religião do contexto em que cresceu, os colegas da escola que estabeleceram o que era normal e desejável, o bairro, a classe social, o grupo de referência que definiu o teto e o chão do que se espera de alguém como você.
Essas expectativas operam como sistema operacional silencioso. Você toma decisões que acredita serem suas, mas muitas delas estão respondendo a esse código que foi instalado antes que você soubesse que estava sendo instalado. A carreira que escolheu porque era respeitável no contexto em que cresceu. O tipo de relacionamento que perseguiu porque era o modelo que seu ambiente validava. O estilo de vida que constrói porque corresponde ao que as pessoas importantes da sua formação chamariam de sucesso. Epicteto, que nasceu sem nenhum dos privilégios que definem expectativas herdadas positivas, tendo nascido escravo, desenvolveu uma clareza sobre esse mecanismo que a liberdade raramente produz. Ele ensinava que o primeiro passo para qualquer autonomia real é identificar o que você genuinamente quer, em contraste com o que foi ensinado a querer, que são frequentemente coisas muito diferentes. O peso não é ter sido influenciado, porque toda pessoa é. O peso é continuar vivendo em função de influências que nunca foram examinadas e, portanto, nunca foram escolhidas. Peso 3. A gratidão que você nunca expressou. Esse é um peso que poucos reconhecem como peso porque parece ausência em vez de presença. Mas é surpreendentemente pesado quando você o identifica. Existe um conjunto de pessoas que fizeram diferença real na sua vida, que te ajudaram de formas que moldaram quem você se tornou, que estiveram presentes em momentos que importaram, e às quais você nunca disse o que eles representaram para você. Pode ser que a oportunidade pareça passada. Pode ser que a formalidade da expressão pareça excessiva. Pode ser que você simplesmente nunca parou para nomear, nem para si mesmo, o peso real daquela presença. A gratidão não expressa fica suspensa. Ocupa um espaço específico no campo emocional que não é nem paz, nem conflito. É incompletude. E completude, nos termos estoicos, é condição para a leveza. Sêneca escreveu extensivamente sobre gratidão e tinha uma visão sobre ela que vai além da autoajuda superficial. Para ele, a gratidão não era primariamente sobre a outra pessoa. Era sobre a clareza moral que a expressão de gratidão produz em quem a expressa. Quando você nomeia o que alguém fez por você, você clarifica para si mesmo quais são os valores que reconhece como valiosos. Você cria uma mapa do que importa, que é construído sobre experiências reais, em vez de abstrações. O peso não é ingratidão. É gratidão existente e nunca articulada. E articulá-la, mesmo que tarde, mesmo que imperfeitamente, deposita esse peso e cria algo mais leve no lugar. Peso 4. O rancor que você chama de memória. Existe uma diferença entre lembrar o que aconteceu e carregar o que aconteceu. Lembrar é neutro. É o registro de experiência que informa decisões futuras. É a capacidade de reconhecer padrões. É o aprendizado que emerge de ter vivido algo difícil. Carregar é diferente. É quando a memória de uma injustiça, de uma traição, de uma mágoa, continua ativando a resposta emocional original toda vez que é acessada. É quando você pode descrever o que aconteceu há 10 anos com o mesmo nível de calor emocional de quando aconteceu. É quando o evento do passado continua tendo poder sobre o estado emocional do presente. Isso tem um nome que frequentemente é mal compreendido: rancor. Não o sentimento pontual de raiva quando algo injusto acontece, que é resposta saudável e informativa. O estado crônico onde a injustiça passada é mantida viva através de revisitações regulares que renovam a ferida em vez de permitir que cure. Marco Aurélio escreveu uma coisa sobre isso que parece contraintuitiva, até que você examina a lógica. Ele disse que continuar com raiva de alguém pelo que fizeram é como beber veneno e esperar que o outro adoeça. A pessoa que te feriu não sente o peso do seu rancor. Você carrega esse peso sozinho, renovando-o toda vez que revisita a história com a temperatura emocional original. O perdão estoico não é a absolvição moral do que foi feito. É a decisão prática de parar de permitir que um evento passado continue consumindo energia presente. É o reconhecimento de que o passado não pode ser mudado e que a energia gasta em mantê-lo vivo é energia roubada do que ainda pode ser construído. Peso 5. A perfeição como condição para começar. Você tem um projeto, uma ideia, uma mudança de vida que está esperando o momento perfeito, a condição certa, o nível de preparação suficiente, o alinhamento de circunstâncias que finalmente tornará o início possível sem o risco de imperfeição. Esse momento não vai chegar, não porque você seja pessimista, mas porque a perfeição como condição para a ação é uma armadilha lógica. As condições nunca são perfeitas, porque condições perfeitas não existem. Existem apenas condições.
E ação tomada em condições imperfeitas, com intenção genuína, produz resultados reais. Espera por condições perfeitas, produz apenas espera. O peso aqui não é a imperfeição. É a crença de que imperfeição é razão suficiente para não começar. É o estándar impossível que você aplica apenas ao seu próprio início, nunca à manutenção, nunca à continuidade, apenas ao começo que tornaria tudo visível e, portanto, vulnerável ao julgamento. Epicteto ensinava seus alunos com uma pergunta que cortava direto ao mecanismo. Você está esperando estar pronto ou está esperando ter a garantia de que não vai falhar? Porque são coisas diferentes. Estar pronto é algo que você pode desenvolver com ação. A garantia de não falhar não existe, e esperar por ela é garantia apenas de não começar. O peso da perfeição como condição é a versão mais refinada do medo disfarçada de responsabilidade. Deposite-o. Comece imperfeito. A perfeição, quando chega, emerge do processo, nunca o precede. Peso 6. As amizades que viraram obrigações. Existe um tipo específico de relacionamento que não aparece na categoria dos tóxicos óbvios e que por isso persiste muito mais do que deveria. É a amizade que um dia foi genuína e que, com o tempo, à medida que ambos cresceram em direções diferentes, se transformou em um conjunto de rituais de manutenção que nenhum dos dois sabe como encerrar. O almoço mensal que os dois comparecem sem entusiasmo. A troca de mensagens de aniversário que são mais protocolo do que sentimento. A sensação, quando o nome aparece no celular, de que existe uma obrigação a ser cumprida, em vez de uma conexão a ser celebrada. Esse peso é particularmente difícil de depositar porque está envolto em história genuína. Houve um tempo em que esse relacionamento era real e nutritivo, e a lealdade a esse tempo passado cria uma obrigação com o presente que o presente não justifica mais. Sêneca fazia uma distinção que é iluminadora aqui. Ele separava os amigos pelos quais você é grato de ter tido dos amigos que você está construindo agora. Ambos têm valor e merecem reconhecimento. Mas confundir os dois, tentar manter vivo o que já chegou ao seu fim natural por lealdade ao que foi, é um desserviço tanto para você quanto para a outra pessoa. Soltar esse peso não é ingratidão, é honestidade. É reconhecer que ciclos têm começos e fins, que o fim de um ciclo relacional não apaga o que foi real durante ele, e que energia liberada de obrigações sem substância pode ir para conexões que ainda têm vida real. Peso 7. A narrativa da vítima das circunstâncias. Existe uma história que algumas pessoas contam sobre suas vidas que tem elementos reais, experiências genuinamente difíceis, circunstâncias que de fato foram injustas, pessoas que de fato causaram dano, mas que ao longo do tempo se cristalizou em uma narrativa que posiciona o contador como vítima das circunstâncias de formas que retiram a possibilidade de agência. A narrativa da vítima é sedutora, porque é parcialmente verdadeira. As coisas difíceis que aconteceram são reais, as injustiças são reais. Mas há uma diferença fundamental entre ter sido vítima de algo, que pode ser completamente verdadeiro, e construir a identidade primária ao redor dessa vitimização. Quando a narrativa de vítima se torna a identidade central, ela cobra um preço específico. Cada possibilidade de mudança precisa primeiro ser filtrada pela história de por que as coisas são como são. E essa história frequentemente tem razões suficientes para explicar por que a mudança não é possível. A narrativa que explica o passado se torna o mapa que limita o futuro. Epicteto é o contraponto filosófico mais poderoso para esse peso, porque sua situação objetiva, escravidão com abuso físico, justificaria uma narrativa de vítima mais do que qualquer circunstância que a maioria das pessoas jamais vai enfrentar. E ele deliberadamente recusou essa narrativa, não porque o que havia acontecido não era real, mas porque compreendeu que carregar a vitimização como identidade era a única forma pela qual seus captores poderiam ainda tê-lo como escravo depois que a escravidão legal havia terminado. Depositar esse peso não é negar que coisas difíceis aconteceram. É recusar que essas coisas sejam o capítulo mais importante da sua história. Peso 8. A hipervigilância sobre o que pode dar errado. Existe uma forma de preparação que se disfarça de prudência, mas que na prática é ansiedade com vocabulário de planejamento. É o estado de monitoramento constante de ameaças potenciais. O ensaio mental de desastres que ainda não aconteceram.
A análise exaustiva de todos os ângulos pelos quais uma situação pode deteriorar. O planejamento de contingências para contingências de contingências. Em doses específicas e em contextos reais de risco, isso tem valor. A prática estoica de premeditatio malorum, que mencionamos em outros vídeos, é uma versão deliberada e calibrada desse processo com função terapêutica específica. O peso aqui é diferente. É a hipervigilância crônica que opera não como ferramenta quando necessária, mas como estado de fundo permanente, onde qualquer coisa boa que acontece é imediatamente acompanhada de uma busca automática pela forma como pode acabar mal. Onde o presente positivo não pode ser habitado completamente porque parte da atenção está sempre no que pode tirar esse positivo. Marco Aurélio distinguia entre a preparação sábia para dificuldades reais e o que chamava de perturbação antecipada. O sofrimento que você experimenta por eventos que ainda não aconteceram e que frequentemente nunca acontecem. Ele escreveu que a maioria do que perturbava as pessoas era coisa da imaginação, não da realidade, e que uma parte significativa do trabalho filosófico era treinar a distinção entre os dois. Depositar esse peso não é ingenuidade ou descuido. É a decisão de não pagar o preço de problemas que ainda não existem além da imaginação. Peso 9. O consumo que compensa o que falta. Há uma categoria de consumo que é facilmente identificável quando você aplica uma pergunta simples e honesta a cada compra, a cada hora de streaming, a cada scroll infinito, a cada excesso de qualquer tipo. A pergunta é: estou buscando algo ou estou fugindo de algo? O consumo que busca tem uma qualidade de direção. Você quer aquela coisa específica por razões que fazem sentido quando você as examina. O consumo que foge tem uma qualidade de urgência difusa. Você não quer aquilo especificamente. Você quer sair de algum estado interno que está incomodando, e aquilo está disponível. O peso aqui não é o consumo em si. É a camada de acumulação que o consumo fuga produz ao longo do tempo. Objetos que você comprou não pelo prazer genuíno de tê-los, mas pelo alívio momentâneo de comprá-los. Hábitos de entretenimento que existem não porque são prazerosos, mas porque preenchem o espaço onde o desconforto estaria. Padrões de excesso que estão respondendo a uma necessidade que o excesso nunca endereça de forma duradoura. Sêneca tinha uma formulação que é impossível de ignorar. Adquirir o que você não precisa é preparar espaço para o que você vai um dia lamentar ter. E o lamento não é pelo objeto, é pelo tempo, pela energia, pelo dinheiro que representavam possibilidades reais e que foram convertidos em peso, que agora precisa ser carregado. O caminho para depositar esse peso começa com a pergunta que o consumo fuga evita. Do que estou fugindo quando faço isso? A resposta é: onde a questão real existe. E a questão real, quando endereçada, torna o substituto desnecessário. Peso 10. As conversas que você nunca teve. Existe um arquivo em todo relacionamento importante da sua vida que contém as coisas que você deveria ter dito e nunca disse. O sentimento que ficou não expresso. A fronteira que nunca foi estabelecida porque o momento pareceu errado. O reconhecimento que a outra pessoa merecia e que você adiou, até que o adiamento fosse tão longo que a expressão parecesse estranha. Cada um desses itens não ditos é um loop aberto emocional. Existe, ocupa espaço, cria uma tensão específica na qualidade do relacionamento que ambos sentem, mas raramente nomeiam. A razão mais comum para essas conversas não acontecerem não é falta de amor ou de cuidado. É a fantasia de que existe um momento perfeito, uma formulação perfeita, uma abertura perfeita que vai tornar a conversa difícil fácil. E enquanto essa abertura perfeita não chega, o não dito se acumula, e o silêncio que deveria ser paz se torna distância. Marco Aurélio tinha uma prática que chamava de claridade nas relações. A ideia de que a qualidade de um relacionamento é determinada pela qualidade da comunicação real, não da comunicação de superfície, e que evitar o que é difícil de dizer não é gentileza. É a criação silenciosa de uma distância que nenhum dos dois escolheu conscientemente. O peso das conversas não tidas é real e específico. E o alívio que vem quando finalmente acontecem, quando o não dito finalmente encontra palavras, é igualmente real. Frequentemente mais simples e menos dramático do que o medo antecipou. Quase sempre valeu o desconforto de dizer. Peso 11. A identidade construída em torno da ocupação. Em algum momento durante o processo de se tornar adulto em sociedades ocidentais,
A maioria das pessoas absorve uma equação que nunca examina. Você é o que você faz. A pergunta mais comum em situações sociais novas não é quem você é o que você faz. E a resposta que você dá posiciona você instantaneamente num sistema de valor que você também nunca escolheu, mas que aplica automaticamente a outros. O problema não é ter uma profissão ou valorizar o que você faz. O problema é quando a identidade está tão completamente fundida com a ocupação que qualquer ameaça à ocupação é experimentada como ameaça existencial. E qualquer insatisfação com o trabalho contamina a percepção do valor próprio como ser humano. Isso cria um peso que opera de formas específicas. Quando o trabalho vai bem, tudo parece bem, não porque as outras dimensões da vida melhoraram, mas porque o termômetro de valor próprio está marcando alto. Quando o trabalho vai mal, a dimensão do problema se expande muito além do profissional, porque o que está ameaçado não é a carreira, é a identidade. Os estoicos faziam uma distinção entre o que chamavam de papel, os papéis funcionais que ocupamos na vida, pai, profissional, cidadão, e o hegemônico, a faculdade racional central, que é o verdadeiro eu, e que existe independente de qualquer papel. O papel pode ser perdido. O hegemônico não pode, a menos que você o deixe ser confundido com o papel. Depositar esse peso não é descomprometimento com o trabalho. É construir identidade em algo mais sólido do que uma ocupação que as circunstâncias podem alterar. Peso 12. A rigidez de ter que ser consistente. Existe uma pressão sutil mas poderosa para ser consistente com as posições que você já tomou, os gostos que você já expressou, a personalidade que você já apresentou ao mundo. Mudar de ideia é visto como fraqueza ou como falta de princípios. Abandonar um projeto que não faz mais sentido é visto como desistência. Desenvolver novos interesses que não combinam com a versão de você que as pessoas conhecem cria estranheza que você antecipa e muitas vezes evita por isso. O peso aqui é a prisão da identidade pública. A sensação de que você deve ser o que as pessoas esperam que você seja, porque sempre foi isso, porque disse que era isso, porque a mudança exigiria uma explicação que parece trabalhosa ou uma vulnerabilidade que parece cara demais. Marco Aurélio era notoriamente consistente em seus valores centrais. Mas nas meditações, ele demonstra uma abertura à revisão de posições específicas que é quase científica na sua honestidade. Ele escreve sobre mudar de ideia quando apresentado com argumentos melhores, não como defeito, mas como operação da razão funcionando corretamente. Para ele, a consistência que importava era com os valores. As opiniões específicas eram sempre provisórias. Epicteto formulou de forma ainda mais direta: a pessoa que nunca muda de ideia, ou não aprendeu nada, ou não encontrou nenhum argumento melhor. Qualquer das duas é pobreza intelectual disfarçada de princípio. Depositar esse peso é a liberdade de ser quem você está se tornando, em vez de quem você foi. Peso 13. A quantidade de opções abertas, simultaneamente. Existe um paradoxo que a cultura contemporânea raramente discute, porque vai contra a narrativa dominante de que mais opções são sempre melhor. O peso das possibilidades abertas. Vivemos numa época de abundância de opções que nenhuma geração anterior experimentou. Opções de carreira, de estilo de vida, de relacionamento, de onde viver, de como viver. E a teoria diz que mais opções produzem mais liberdade e, portanto, mais satisfação. A psicologia comportamental demonstrou o contrário em experimento após experimento. O que Barry Schwartz chamou de o paradoxo da escolha é real e mensurável. Acima de um certo número de opções, a satisfação com a escolha feita diminui. A dificuldade de decidir aumenta e o arrependimento pós-decisão se intensifica, porque o número de alternativas não tomadas que você pode imaginar tendo sido melhores cresce proporcionalmente. Mas existe um custo anterior à decisão que raramente é mencionado: o peso de manter muitas opções abertas simultaneamente. Cada possibilidade em aberto que você está explorando, considerando, pesquisando, mantendo viva como contingência, ocupa espaço mental e emocional real. É um loop aberto que consome processamento mesmo quando não está sendo ativamente examinado. Sêneca escreveu que o homem que está em todo lugar não está em lugar nenhum, que a dispersão de atenção sobre múltiplas possibilidades, sem compromisso, a nenhuma produz exatamente o tipo de leveza superficial que parece liberdade, mas na prática é flutuação sem direção.
Depositar esse peso não é fechar opções de forma permanente. É reconhecer que comprometer-se a uma direção com inteireza, mesmo que imperfeita, produz mais progresso e mais satisfação do que flutuar entre possibilidades com atenção dividida. Peso 14. A dívida com quem você devia ter sido. Esse peso tem um nome que ninguém usa, mas que todo mundo carrega em algum grau. É a dívida moral que você sente em relação a versões de si mesmo que foram comprometidas. Momentos onde você agiu de forma contrária aos seus valores e que ficaram sem resolução. Não os grandes erros que você trabalhou para reparar ou para entender. Os pequenos, os cotidianos, os que pareceram insignificantes na hora, mas que se acumularam num registro interno de inconsistências entre quem você diz que é e como às vezes age. A pequena desonestidade que ninguém além de você sabe que aconteceu. O momento de covardia que você racionalizou, mas que nunca realmente aceitou. A crueldade passageira com alguém que não mereceu. A promessa para si mesmo que foi feita e quebrada tantas vezes que deixou de ser promessa. Esse peso opera como ruído de fundo de baixa intensidade e alta persistência. Não é culpa aguda. É uma erosão gradual da confiança em si mesmo que acontece cada vez que você age de forma inconsistente com o que declarou que valorizava. Marco Aurélio tinha uma prática noturna que endereçava exatamente esse peso. Antes de dormir, ele revisava o dia com 3 perguntas. Onde agi bem? Onde falhei? O que farei diferente amanhã? Não como autopunição, como manutenção da integridade interna. Como o processo de manter o registro de quem ele era e quem ele estava se tornando honesto e limpo. Depositar esse peso não é absolvição sem trabalho. É o processo de examinar onde você ficou aquém dos seus próprios padrões. Fazer o que pode ser feito para corrigir. Aprender o que pode ser aprendido. E então, genuinamente soltar o restante. Porque carregar a culpa de forma indefinida não repara o que foi feito. Apenas adiciona sofrimento ao registro. Peso 15. A resistência ao que já é. Chegamos ao último. E prometi que seria surpreendente. Porque não é sobre algo externo. Não é sobre outra pessoa. Não é sobre o passado ou o futuro. É sobre agora. O peso mais fundamental que a maioria das pessoas carrega é a resistência à realidade presente. O estado contínuo de conflito interno com o que é, porque não é como você quer que fosse. Isso não é sobre resignação ou sobre aceitar passivamente coisas que podem ser mudadas. É sobre algo mais sutil e mais constante. É o custo energético de estar em conflito com o que está fora do seu controle neste momento. O trânsito que está mais lento do que você quer. O tempo que não coopera. A pessoa que age de forma que você não aprova. A situação que não evoluiu na direção que você esperava. O seu próprio estado emocional em dias onde ele simplesmente não coopera. Cada um desses itens pode estar gerando agora mesmo um nível de resistência interna que consome energia real sem produzir nenhuma mudança na situação. Porque resistência interna a um fato externo não altera o fato, apenas adiciona sofrimento ao que já é. Marco Aurélio tinha um nome para o estado oposto à resistência. Ele chamava de amor fati, o amor ao destino. E era explícito que não se tratava de gostar de tudo o que acontecia. Era a recusa de adicionar sofrimento interno ao que estava além do controle externo. A distinção que os estoicos faziam é cirúrgica. Você age sobre o que pode ser mudado. Você aceita o que não pode. E a sabedoria, que eles eram os primeiros a reconhecer como difícil, está em distinguir claramente entre os dois. Mas existe uma dimensão desse peso que vai além do filosófico e que é especificamente moderna. É a resistência ao próprio estado interno. A recusa de estar triste quando está triste. A exigência de que a sua mente coopere com a sua agenda quando ela simplesmente não está cooperando. O julgamento de si mesmo por não estar bem quando não está bem. Esse segundo nível de resistência, a resistência ao próprio estado emocional, é o que os psicólogos chamam de sofrimento de segunda ordem. O sofrimento original é a emoção difícil. O sofrimento de segunda ordem é o julgamento que você adiciona ao ter essa emoção. Estou triste, e o fato de estar triste é problema. Estou ansioso, e deveria conseguir não estar ansioso. Estou com raiva, e isso é fraqueza. Cada camada de resistência adiciona peso ao que já pesava. Epicteto era direto sobre isso. Aceite o que você é no momento presente, não porque é ideal,
mas porque é o único ponto de partida real para qualquer mudança. Você não pode mudar a partir de uma recusa de onde está. Você só pode mudar a partir do reconhecimento honesto do ponto de saída. Depositar esse peso, que é o mais profundo e o mais persistente de todos os 15, não é passividade. É a condição para a ação real. Porque a energia que estava sendo consumida pela resistência se libera e fica disponível para o que pode genuinamente ser mudado. 15 pesos. Alguns que você reconheceu imediatamente. Alguns que levaram um momento para encaixar. Talvez um ou dois que você ainda está processando, se aplicam ou não. Quero ser honesto sobre o que esse vídeo não é. Não é uma lista de problemas para resolver todos de uma vez. Tentar depositar 15 pesos simultaneamente não é leveza. É um tipo diferente de peso, o peso do projeto de transformação excessivamente ambicioso que colapsa sob o próprio tamanho. É uma lista para examinar com honestidade e identificar qual desses pesos está custando mais agora. Qual deles é o mais pesado na mochila que você carrega? Qual a sua remoção liberaria energia que mudaria de forma mais significativa a qualidade do que você está construindo? Sêneca tinha uma frase que quero usar para encerrar, porque ela captura o que a filosofia estoica propõe, de forma que nenhuma outra tradição que conheço consegue igualar em precisão. Ele disse: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E desperdício, nesse contexto, não é ociosidade. É carregar o que não precisa ser carregado. É gastar energia em pesos que nunca foram necessários, ou que foram necessários e já cumpriram o papel que tinham. A vida mais leve que o título promete não é uma vida sem desafio, sem responsabilidade, sem dificuldade. Marco Aurélio teve uma das vidas mais desafiadoras da história e era o primeiro a reconhecer que dificuldade é parte inevitável de qualquer existência que valha ser vivida. A vida mais leve é a vida onde o peso que você carrega é o peso real. A dificuldade que pertence genuinamente à sua situação, ao que você está construindo, ao que você está atravessando. Sem os pesos adicionados por hábito, por medo, por expectativa não examinada, por resistência ao que não pode ser mudado. Esse peso genuíno você carrega com dignidade porque é seu. Os outros 15 você pode simplesmente depositar. E o que fica, quando você deposita o que não era seu, é surpreendentemente manejável. É surpreendentemente seu. É, nos termos que os estoicos passaram séculos desenvolvendo para descrever, suficientemente leve para que você possa mover-se com a liberdade que sempre foi possível, mas que os pesos encobriram. Se esse vídeo nomeou algo que você estava carregando sem conseguir identificar, compartilha com alguém que está pesado e não sabe por quê. Deixa o like se ficou até aqui e se valeu cada segundo. E se inscreve porque essa é uma das muitas conversas que vamos ter sobre como viver com mais leveza, mais presença e mais propósito dentro da única vida que você tem. Até a próxima. Estoicismo aplicado. Pesos nomeados. Vida mais leve.